Olá, meus amigos. Hoje quero lhe contar uma história real, sobre como mesmo no meio da dor, da escassez e do desespero, existe uma luz. Uma luz que nasce dentro de nós, mesmo quando tudo parece perdido. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por uma jornada de transformação. Você vai conhecer alguém que estava à beira do abismo, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, e que, com passos simples, foi capaz de mudar tudo. Como? Com gratidão, com afirmações, com amor próprio. Não estou aqui para prometer milagres prontos, mas para lembrar você de algo profundo. Você cria sua realidade com cada pensamento que escolhe nutrir. E tudo pode mudar, mesmo quando parece tarde demais. Agora respire fundo. E venha comigo. Vamos começar. Acordar de manhã era um esforço. Havia uma sensação estranha no ar, como se a vida tivesse perdido o sabor. As contas não paravam de chegar. O telefone tocava e ela sabia que era o banco. Ou pior, uma cobrança. O amor tinha ido embora e o espelho só refletia cansaço e vergonha. Eu falhei. Estou sozinha. Não sou boa o suficiente. Esses eram os pensamentos que rondavam a mente dela o tempo todo. A dor no estômago era constante. As noites, insones. E os dias, todos iguais. Ela não chorava mais. Já tinha chorado tudo. Agora, apenas existia, no piloto automático de uma vida que não fazia mais sentido. Mas, mesmo assim, lá no fundo, havia algo. Um sussurro. Um chamado suave que dizia: não acabou. Você não nasceu para sofrer. E esse sussurro era real. Era a alma dela tentando ser ouvida. Querido, sei que você já pode ter sentido isso também. Essa mistura de exaustão e esperança. E é aí, exatamente aí, nesse ponto de ruptura, que a mudança começa. A vida muitas vezes nos leva até o fundo para que possamos encontrar a força que esquecemos que temos. E eu sempre digo: cada pensamento que pensamos está moldando o nosso futuro. E naquele momento, ela estava moldando um futuro escuro. Mas bastou uma escolha, uma única escolha, para que a direção começasse a mudar. Essa escolha ainda não foi feita, mas está prestes a ser. E quando for feita, tudo começará a se transformar. Vamos seguir juntos para descobrir como esse reencontro com a própria alma começou. Ela não sabia exatamente o que procurava. Apenas sabia que algo dentro dela precisava respirar. Numa noite qualquer, sentada no sofá com o celular na mão, sem forças para fazer mais nada, ela deslizou o dedo pela tela. Vídeos, frases, promessas. Tudo parecia igual. Até que uma voz diferente apareceu. Era uma mulher mais velha, sorridente, com um jeito tranquilo de falar, como quem entende o que é dor, mas escolhe a paz. Essa mulher dizia: a gratidão é a chave para abrir as portas do bem que você tanto deseja. A vida ama você. Ela ficou em silêncio por um instante. Aquelas palavras não vinham com euforia. Vinham com verdade. Era eu ali, meu bem. E naquele momento, ela me ouviu. Ela começou a assistir outros vídeos, a ler trechos, a anotar frases que tocavam fundo. Tudo parecia tão simples que chegava a parecer ingênuo. Como algo tão suave poderia transformar algo tão pesado? Mas havia uma sensação de alívio, um leve calor no peito, uma pequena fresta se abrindo. E assim, como quem segura um fio de esperança, ela decidiu tentar. Começou com um caderno. Nada especial. Folha simples, capa neutra. Escreveu ali, meio sem saber o que fazer. Sou grata por estar viva. Sou grata pelo meu café quente. Sou grata por ter uma cama. Não parecia nada demais. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava criando, em vez de apenas reagindo. Eu sempre ensinei que o pensamento é o ponto de partida de tudo. Que quando você escolhe um novo pensamento, o universo começa a se reorganizar para acompanhá-lo. Ela não sabia disso ainda.
Mas o simples ato de escrever 3 motivos de gratidão estava mudando o campo ao redor dela. A energia começava a se mover, silenciosa, suave, poderosa. E foi assim, com pequenas palavras escritas num caderno comum, que ela começou a caminhar. E como toda caminhada de transformação, os primeiros passos sempre parecem discretos. Mas são eles que mudam o rumo da estrada. Ela não esperava milagres. Na verdade, nem sabia bem o que esperar. Mas havia algo diferente agora. Um pequeno compromisso com ela mesma. Todas as manhãs, antes de olhar o celular, antes mesmo de escovar os dentes, ela se sentava por 5 minutos e escrevia: Sou grata pela luz do sol. Sou grata pelo meu corpo, mesmo cansado. Sou grata por estar tentando. No início, tudo parecia mecânico, como se ela estivesse fingindo algo que ainda não sentia de verdade. Mas havia algo sutil acontecendo ali. Uma reprogramação. Porque quando você repete uma nova ideia, mesmo que seu coração ainda esteja machucado, o universo escuta. E pouco a pouco, seu coração começa a acompanhar. Ela começou a falar com o espelho. No começo foi desconfortável. Eu me amo. Eu me aceito exatamente como sou. A frase grudava na garganta. O olhar no espelho era duro, crítico, impaciente. Mas, dia após dia, aquela resistência foi se transformando em suavidade. O espelho passou a ser um portal, não de vaidade, mas de reencontro. Outras pequenas práticas surgiram. Ela passou a notar sempre que reclamava, e trocava a reclamação por uma bênção. Trocar "que dia horrível" por "obrigada por mais uma chance de recomeçar". Parecia bobo. Mas ela notava. Sua energia mudava. E com a energia, pequenas coisas também começaram a mudar. Alguém ofereceu carona quando ela precisava. Uma encomenda que estava travada há semanas finalmente foi aprovada. Um dinheiro inesperado caiu na conta. Mas o mais importante, ela começou a sentir paz por dentro, mesmo sem nada extraordinário acontecendo lá fora. Foi aí que ela percebeu. A realidade exterior começa a se transformar quando a vibração interior muda. E que a gratidão, mesmo silenciosa, mesmo sutil, era uma força viva, movendo tudo ao redor. Mas o mais bonito ainda estava por vir. Porque a vida, quando sente que você voltou a confiar nela, começa a responder com ainda mais generosidade. As transformações não chegaram de forma grandiosa, como um trovão que rasga o céu. Elas vieram devagar, como a brisa que passa pela pele, num fim de tarde. Quase imperceptível, mas profundamente presente. Sem pressa, ela começou a perceber mudanças sutis em seu corpo. Aquela rigidez nos ombros, o aperto no peito, a exaustão que parecia permanente, começaram a dar lugar a uma leveza inesperada. Como se seu corpo, pela primeira vez em muito tempo, estivesse dizendo: obrigada por me ouvir. E não foi só o corpo que respondeu. Ao redor, o mundo também começou a mudar. Pessoas com uma energia diferente passaram a se aproximar. Sorrisos que antes pareciam distantes, agora surgiam com naturalidade. Conversas mais gentis aconteciam sem esforço. Ela foi convidada para um trabalho temporário por uma amiga que há muito não via. Um vizinho que mal a cumprimentava ofereceu ajuda com o carro. E até aquela dívida antiga que tanto a incomodava foi renegociada com empatia e facilidade. Ela poderia chamar de sorte. Poderia dizer que era apenas uma boa fase. Mas no fundo, algo nela sabia a verdade. Aquilo era fruto da nova energia que estava cultivando. Era a vida respondendo, com delicadeza, mas com firmeza, ao novo campo vibracional que ela, enfim, havia escolhido sustentar. Ela poderia até tentar racionalizar, dizer que tudo isso era apenas coincidência. Mas havia uma certeza silenciosa crescendo dentro dela. O que muda por dentro, transforma por fora. E agora, tudo nela vibrava diferente. Ela começou a sonhar acordada, não como fuga, mas como criação. Fechava os olhos por alguns minutos e se via rodeada de paz,
em um lar onde cada detalhe refletia amor e acolhimento. Não precisava de luxo, apenas de leveza. Imaginava risos ao redor da mesa, cheiro de café, contas pagas, coração tranquilo. E enquanto visualizava, murmurava palavras simples, mas cheias de intenção. Eu sou merecedora do melhor que a vida tem a oferecer. Recebo com amor tudo o que é bom, tudo o que me eleva. Minha abundância é natural, minha paz é sagrada. Essas palavras que no início pareciam desconectadas da realidade, agora começavam a ressoar como verdades profundas. Não porque tudo tivesse mudado do lado de fora, mas porque ela já não era mais a mesma. A dúvida dava espaço à fé, a autocrítica cedia lugar à aceitação. Ela se tornava, dia após dia, sua própria fonte de apoio, de carinho, de nutrição emocional. E a vida respondia. Poucos dias depois, chegou um e-mail inesperado. Uma vaga para um curso gratuito de desenvolvimento pessoal, voltado exatamente para pessoas que buscavam recomeçar. Ela não hesitou. Inscreveu-se. E foi ali, entre histórias de superação e olhares de reconhecimento mútuo, que percebeu algo ainda mais valioso. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. Existiam muitos outros corações caminhando com a mesma coragem silenciosa. Aquela conexão, aquele espaço seguro de partilha, fortaleceu ainda mais sua fé. E, como mágica, mas sem truques, vieram novos sinais. Uma proposta de trabalho com mais estabilidade e menos pressão. Um valor inesperado liberado de um processo antigo. Um convite para colaborar em um projeto criativo, algo que ela sempre desejou, mas nunca teve coragem de assumir como possível. A mulher que semanas antes se arrastava sem forças, agora caminhava com firmeza. O olhar era outro. O peito se abria com confiança. Ela entendeu, enfim, que manifestar não é chamar coisas, é voltar para si mesma. E foi isso que ela fez, com gratidão, com afirmações, com presença. Mas a vida, generosa e sábia, ainda queria ensiná-la mais uma coisa. Como manter essa nova vibração viva, mesmo quando os ventos mudam e as provas voltam a bater a porta. Ela estava em um novo lugar, dentro de si, mas sabia, por intuição, por experiência, por sabedoria antiga, que a jornada não termina quando a primeira flor desabrocha. A vida é cíclica, e mesmo depois do renascimento, o mundo segue girando com seus altos e baixos. Vieram dias de dúvida, claro. Vieram contas imprevistas, notícias difíceis, pequenos tropeços. Mas agora, ela reagia diferente. Não entrava mais em desespero. Respirava. Escrevia suas gratidões. Dizia em voz baixa diante do espelho: "Isso também está me ensinando. Eu confio no processo da vida." Ela aprendeu que manter a vibração não era sobre estar feliz o tempo todo, mas sobre voltar ao centro sempre que se desviasse. Era sobre lembrar, todos os dias, que há uma força amorosa cuidando de tudo. E que essa força se move quando nós também nos movemos. Com fé, com intenção, com gentileza por nós mesmos. Ao longo dos meses, ela passou a ser inspiração para outras pessoas. Contava sua história com humildade, sem exageros, mas com brilho nos olhos. Não se via como alguém especial, mas como alguém desperta. E esse despertar era a maior dádiva. Ela ensinava: você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa decidir confiar, um pouquinho por dia. E repetir isso até que seu coração lembre quem você é. Hoje ela caminha com gratidão nos passos, com firmeza nas escolhas e com ternura no olhar. Ela sabe que tudo pode mudar, mas também sabe que ela mesma é o ponto de partida dessa mudança. E essa consciência é prosperidade. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter, é ser, é sentir, é viver com propósito, com paz, com presença.
E tudo isso começa com uma simples decisão: escolher pensamentos de amor, escolher afirmações de vida, escolher gratidão. Mesmo quando tudo ainda parece confuso, você também pode. Hoje, agora. Diga em voz alta com todo o seu ser: eu me abro para receber. Eu sou merecedor. A vida me ama e eu estou em paz com ela. E veja o que acontece quando você se alinha com o que há de mais verdadeiro dentro de você. A transformação não está lá fora. Ela começa aqui, no seu coração. E eu estarei com você, sempre que quiser lembrar.